Olá, galera. Então, a gente vai voltar aqui para dar continuidade à nossa aula de revisão, tá? Aqui, né? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês para ficar direitinho, aumentar. E vamos lá. Então, olha só, galera. Não, peraí. Aqui. Já estava dando gabarito já, amor. Deixa eu só colocar aqui para cima. Vou botar esse aqui, porque aí a gente consegue ver. Então, vamos lá. O legal da gente estar fazendo essa revisão, porque muitos conceitos que estão nessas questões, nós já vimos em aulas anteriores, então dá para entender bem, né? Então vamos lá, galera. As águas cristalinas do Caribe foram manchadas por uma invasão de sargaço. Sargaço, provavelmente vocês já viram aí andando pela praia, é uma alga, ela é marrom, tá? E tem umas bolinhas que parecem até que espetam um pouco quando a gente pisa em cima assim. E essas bolinhas, se você apertá-las, tem ar ali dentro que é para essa alga boiar. Mas elas fazem um estalinho assim e tal. Então, são algas marrons, como falei, que formam grandes ilhas flutuantes, consideradas ecossistemas, onde se alimentam peixes, caranguejos e aves. O principal fator que contribui para a formação dessas ilhas de sargaço é a produção agrícola, com o uso de fertilizantes na região do Rio Amazonas. Você fala assim, Mary, água do Caribe, sobe aqui, América Central. A Amazônia e fertilizante no rio, por que isso foi parar no mar do Caribe? É o seguinte, galera, o uso de fertilizantes, que a gente usa, o famoso NKP, que eu já falei para vocês, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, você joga tudo aí na plantação, tá? Choveu, aquilo ali é lixo, além de ir para o lençol freático, que vão formar rios, ou lençóis freáticos desembocam em rios ou em oceanos, aquilo dali, choveu, a água vai fazer um processo que a gente chama de lixiviação, vai levar aquilo dali para um rio. O rio desemboca no mar. Então, a chuva levou aqueles fertilizantes para o rio desembocou no mar. A corrente marítima levou isso lá para cima, tá? Então, os fertilizantes são arrastados pelas chuvas para o rio e chegam ao Oceano Atlântico, como eu acabei de falar. Em junho de 2018, a biomassa de sargaço atingiu mais de 20 milhões de toneladas, tá? Que a gente tem aqui na imagem um barquinho no meio dessa biomassa de sargaço. Como é denominado o fenômeno decorrente do lançamento de fertilizantes no Oceano Atlântico, que contribui para a formação das ilhas de sargaço. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de fenômeno da eutrofização. Beleza? A questão só pede a denominação do fenômeno. Você vai botar eutrofização, não precisa explicar o que é. Eu que vou explicar para vocês. Então, o que acontece? Você tem um grande lançamento de fertilizante na água, no oceano, em rio. O que vai acontecer? Esses fertilizantes, eles fazem planta crescer. Logo, eles fazem algas crescerem. Então, essas algas crescem, se proliferam, ficam na superfície, tá? E não deixam o sol entrar, ok? Se o sol não entra, você não tem fotossíntese embaixo na água e alguns organismos morrem, ok? A segunda parte da questão. Considere que em uma ilha de sargaço se alimentam uma espécie de peixe e uma espécie de ave. Então, aqui ele está falando que a gente tem uma espécie de peixe e ave se alimentando nessa ilha. Esquematize uma pirâmide ecológica de biomassa que represente essa cadeia alimentar, indicando nessa pirâmide os organismos que a compõem. Então, galera, tranquilo. 20 toneladas de biomassa é biomassa de sargaço? É sargaço pra caramba. Então, você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar o sargaço na base, que é o produtor, tá? E você pode escrever aqui, ó, produtor. Tranquilo? Ou pode botar um P entre parênteses. Depois, os peixes que se alimentam desse sargaço são em menor quantidade do que o sargaço. Então, peixes, consumidor primário. E as aves, consumidor secundário. Tá bom? Aí tá fechado a nossa letra A.
A letra B. Qual tipo de produtividade primária corresponde aos 20 milhões de toneladas de biomassa de sargaço? Fixe sua resposta. Galera, preste atenção. Se essas 20 milhões de toneladas de sargaço, elas vão corresponder a uma produtividade primária líquida de 20 milhões de toneladas. Tá? Então, a nossa produtividade primária aqui também é de 20 milhões. Então, você vai colocar aqui a letra B, que é a produtividade primária de 20 milhões, tá? É líquida, que é o que a gente chama de ppl. Como é que você vai justificar isso? Falando que produtividade primária é líquida, pois corresponde a produtividade primária bruta menos a taxa de respiração, tá? Você pode até botar produtividade primária bruta menos R. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Olha só o gabarito, ó. Sargaço, peixe e ave, tá? O fenômeno da eutrofização. E a letra B, os 20 milhões de toneladas de sargaço, corresponde à produtividade primária líquida, ou seja, a produtividade primária bruta menos a taxa de respiração. Tá bom? Outra questão. As relações alimentares entre os diversos organismos de ecossistema são denominadas teias alimentares. Essas teias são formadas por diversas cadeias alimentares, como a gente já viu, por meio de linhas que unem os diversos componentes da comunidade, evidenciando suas relações quanto ao aspecto alimentar, tá? Então, vamos lá. Considerando a teia alimentar representada na figura, pode-se afirmar corretamente que os organismos, aí a gente vai ter que ler as alternativas e interpretar. Organismos 2, 3 e 4, ó. 2, 3 e 4, são exclusivamente consumidores de primeira ordem? Então, vamos lá, galera. Não. Por quê? Aonde está o nosso aqui? O nosso produtor está aqui. Então, o organismo 2 é consumidor de primeira ordem? É. O organismo 3 é consumidor de primeira ordem? Não. Ele aqui é consumidor de segunda ordem. Aqui, o 4 é de primeira ordem? É. Tá? Então, tá errada por causa do 3. Ok? Então, letra A, errada. A letra B. 5 e 7 são consumidores de primeira e segunda ordem. Então, cadê o 5? Aqui, ó. 1, consumidor primeira ordem, consumidor de segunda ordem. Já tá errado, tá? O 5 deveria ser de primeira. Segundo o que a questão quer, né? Aqui, 4 e 6 são exclusivamente decompositores? Não. 4 está servindo de alimento, tá? E o 6 aqui, ó, pode ser um decompositor ou pode ser um topo de cadeia, né? Então, negativo. Letra D. 3 são consumidores de segunda e terceira ordem. Então, 3. Aqui a gente viu que é de segunda, ok. E 1, 2, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Pode também ser de terceira ordem. Então, letra D, tá? Letra D. E aí vem a explicação de cada um. Outra questão, galera. Análises químicas apontam, ele te dá uma teia alimentar aquática, tá? Então, vamos lá. Análises químicas apontam que a lama despejada contém concentração significativas de metais pesados como mercúrio, alumínio e chumbo, cobre e óxido de ferro. Sabe-se que esses metais podem atingir diretamente as teias alimentares, como ilustrado acima.
A tendência é que ocorra a concentração desses metais fique cada vez maior à medida que cresce o nível trófico. Então, o que acontece, galera? Isso aqui é uma coisa que a gente chama de magnificação trófica, tá? O que é isso aqui? É quando você tem algum poluente, algum metal pesado, que ele vai se bioacumular nos tecidos de animais e vegetais. E aí, quando aquele vegetal ele serve de alimentação para um animal que está acima dele na cadeia alimentar, esse animal vai adquirir o que está no vegetal, mas o já está no organismo dele por estar no ambiente. Aí, um consumidor secundário vai comer esse animal. Então, ele vai pegar o que estava no vegetal, na presa, e vai no dele também. Então, isso vai bioacumulando e vai se magnificando, ou seja, vai aumentando a cada nível trófico. Tá? Então, vamos lá. Na teia representada, espera-se maior concentração de metais pesados. Então, você tem que identificar o topo de cadeia, tá? Ou os topos, né? Então, águia e onça. Onça é topo de cadeia. A águia aqui também é, tá? No sapo e no peixe médio, cadê? No sapo, peixe médio, peixe grande, aqui ó, peixe médio. Algas e fitoplâncton, eles são os produtores. Molusco e peixe pequeno. Então, resposta onça e águia. Letra A, porque são topos de cadeia. Tá bom? Então, gabarito, letra A. Galera, pirâmides ecológicas aí novamente, tá? Aqui a gente pode ver, nessa questão, 3 pirâmides em formatos diferentes, ok? Lembrando que a única que só pode ter um único formato é a de energia. Não sabemos se isso daqui é pirâmide de energia, não, tá? Mas é a única que pode ter só esse formato aqui. Beleza? Então, deixa eu só trocar aqui meu microfone saiu. Olha só. As figuras acima representam pirâmides ecológicas. Considerando a cadeia alimentar de fitoplâncton, que são algas, zooplâncton, que são pequenos crustáceos, pequenas larvas de peixes, larvas de crustáceos também, tá? E peixes. As pirâmides de energia, então energia só pode ter esse formatinho aqui, de biomassa e de números, são respectivamente, tá? Então, vamos lá. Energia só pode ser essa daqui. Então, energia é letra A. A gente já tira um monte aqui, né? Tira um monte não, tira B e tira E. Zooplâncton. Então, o que tem mais? Fitoplâncton ou zooplâncton? Então, isso aqui é energia. Zooplâncton pode ser essa aqui. Tá? Então, de biomassa, você tem uma biomassa muito maior desculpa, pirâmide, ele não quer pirâmide de zooplâncton, quer pirâmide de biomassa. A gente é a C ou a B? No caso aqui é a B. Por quê? Você não pode ter uma biomassa de alga pequenininha, igual a C está dizendo, porque se isso aqui é produtor aqui, é produtor aqui, é produtor aqui. Consumidor primário, primário e primário. Secundário, secundário e secundário. Então, aqui a gente tem fitoplâncton, zooplâncton e peixes. Ficto, zoo e peixes. Ficto, zoo e peixes, tá? Então, de biomassa só pode ser letra B. Ok? Eita. De biomassa, nossa senhora. Vamos lá. E qual pirâmide? Você fala, Mary, só restou a C, calma aí. E pirâmide de números? Galera, olha só, o que eu tenho mais? Fitoplâncton ou peixes no oceano? Fitoplâncton. Então, concordo que não dá para ser C, a gente vai ter que repetir a A. Então, ao mesmo tempo que ela era uma pirâmide de energia, ela é uma pirâmide também de números. Então, isso dá para a gente letra
D de dado, tá? Próxima questão e última. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama a seguir representa uma pirâmide de números, tá? Então, tem um produtor. Aqui no 2 a gente tem o consumidor primário, no 3 o secundário e no 4 o terciário. Assinale a alternativa que identifica corretamente organismos indicados no diagrama. Galera, uma árvore, um capim, uma árvore, um bezerro. Bezerro não é produtor. Tchau, só fica árvore e capim. Eu tenho um capim para alimentar essa quantidade toda aqui de consumidor primário? Não, então provavelmente eu tenho que ter uma árvore. Então, o capim sai, tá? Agora, pássaro ou pulgão? Joaninha e pássaro. Peraí, então eu tenho que ter muito pulgão para alimentar a joaninha. Então, aqui seria pulgão. Então, árvore, pulgão, joaninha e pássaro. Beleza? Letra A. Tá bom, galera? Então, tá o gabarito aí, tá? Qualquer dúvida, vocês têm a monitoria. É legal que vocês tirem as dúvidas lá, mas eu acho que essa nossa revisão fechou legal para poder vocês fazerem a P1. Tá bom? Então, beijo e até a próxima.